Olá pessoal, nesse vídeo de hoje nós vamos comentar sobre 3 questões de patologia oral. Na verdade, a ideia para esse vídeo surgiu de um questionário que foi oferecido para alunos de uma instituição de ensino superior de odontologia de Teresina, Piauí, e esses questionários faziam parte do trabalho de conclusão de curso da aluna Gessiane de Souza Costa, e orientado por mim, professora Lara Cândido. O título desse trabalho de conclusão de curso é a avaliação do conhecimento dos acadêmicos de odontologia de uma instituição de ensino superior de Teresina, Piauí, sobre patologias bucais. Quais patologias bucais? Nós escolhemos 3, e são 3 patologias bucais bem comuns, bem frequentes ou bem importantes para a prática clínica do cirurgião dentista. Então, funcionava da seguinte maneira: a acadêmica projetava para os alunos 3 imagens clínicas com uma história. Para cada imagem clínica, ela vinha acompanhada de 3 questões, letra A, B e C. Certo? Então, o aluno tinha 5 minutos para responder cada uma e as questões se repetiam, eram as mesmas questões para as 3 imagens com a sua história clínica. As questões eram as seguintes: qual o diagnóstico clínico da lesão, qual a etiologia da lesão e qual o tratamento, e por tratamento entenda-se terapêutica e ou conduta clínica mais adequado para a lesão. E enquanto o aluno respondia, ficava projetado a imagem clínica mais a história clínica daquela imagem. Ok? Então, passemos para o primeiro caso clínico. Primeiro caso clínico, nós temos aqui a imagem e nós temos a história. Então, o paciente das iniciais SWJ, do gênero feminino, 43 anos de idade, secretária, não fuma, consome bebida alcoólica eventualmente, relatou essa lesão com sintomatologia de leve queimação, presente mais ou menos há 6 meses na cavidade oral, e a paciente relatou fazer uso daquela prótese provisória, estilo perereca, há 6 anos. Ao exame clínico, nós podemos observar essa lesão extensa no palato da paciente, avermelhada, certo? Essa placa ou essa mácula avermelhada, pontiforme. E o que nos chama a atenção na história clínica é que essa lesão, ela tem essa leve sintomatologia de queimação, certo? E que a paciente faz o uso dessa prótese que deveria ser provisória, mas na verdade ela acabou virando uma prótese definitiva, porque é uma prótese perereca que ela está usando já há 6 anos, ok? Então a gente passa para... A gente observa também aqui que ela não fuma. Então, esse não fumar, por que eu estou chamando a atenção para esse fato da paciente não fumar? Porque muitos alunos me deram como diagnóstico clínico dessa lesão, nas respostas, eritroplasia. Eritroplasia é uma lesão potencialmente maligna e ela é uma mancha ou uma placa avermelhada. Então, eles olharam apenas para a imagem, não prestaram atenção na história clínica. Por quê? Porque a eritroplasia normalmente está associada a alguma etiologia parecida com a etiologia do câncer, certo? Ou consumo de bebida alcoólica crônico, que não é o caso da paciente, porque essa paciente consome uma bebida alcoólica eventualmente, e é uma paciente que não fuma. Então, a história clínica não concorre para a eritroplasia. E o que chama atenção aqui é mais a história da prótese, certo? Dessa prótese no estilo perereca, que deveria ser provisória e, na verdade, acabou virando definitiva, certo? Então, o diagnóstico clínico provável dessa lesão, ela deve ter a ver com essa prótese estilo perereca, que ao exame clínico também demonstra uma higiene deficiente, muito provavelmente, e o nosso diagnóstico clínico da lesão concorre para uma estomatite protética, que também pode ser chamada de candidíase por dentadura ou mucosite protética, certo? Então é bem fácil a gente imaginar que essa prótese ali posicionada na boca deve estar associada com a presença dessa lesão. Então, o que a gente sabe sobre estomatite protética? Na literatura, não existe um consenso. Muitos autores defendem que não é a cândida, o fator principal causal não seria a cândida presente na boca, mas sim a quantidade de horas por dia que o paciente usa a dentadura, ou seja, a prótese, que seria o fator irritante seria o monômero,
ou seja, a resina acrílica. Ou não, o fator seria a falta de higiene do paciente, ou o fator seria a lisura superficial dessa prótese. Então, na verdade, o que a gente acredita é que seja a união de todos esses fatores ao mesmo tempo, certo? Então, quando perguntamos sobre a etiologia, primeiro sobre o diagnóstico. O diagnóstico não é só candidíase, certo? Não seria só a candidíase, seria a estomatite protética, a candidíase por dentadura ou a mucosite protética. Por isso a gente não chama apenas de candidíase atrófica, que é aquela candidíase vermelhinha, tá bom? Então, a etiologia da lesão, a gente associa sempre a presença de uma prótese que é usada durante muitas horas por dia, ou seja, o paciente normalmente não tira para dormir ou tira apenas para higienizá-la. Essa prótese, normalmente, ela é uma prótese que já não está tão bem adaptada, ou é uma prótese antiga com um material que não é um material de boa qualidade. E, associada a isso, nós temos a presença da cândida. Então, a etiologia da lesão, a gente tem a infecção fúngica, a gente tem uma prótese antiga ou inadequada e a gente tem a falta de higiene do paciente. Então, a gente não pode só falar na etiologia da candidíase, a gente não pode falar só da prótese mal adaptada e nem só da falta de higiene do paciente. E nem só do paciente que usa a prótese durante muitas horas por dia. A gente tem que ter um conjunto de pelo menos 2 desses fatores para ter a nossa mucosite protética ou estomatite protética. E para responder qual o tratamento, né, mais adequado para essa lesão, a gente tem que pensar na etiologia. Primeiro, se há falta de higiene, a gente tem que orientar o paciente sobre a higiene oral e a higiene adequada da prótese. A gente tem que orientar também o paciente sobre a terapia antifúngica, que normalmente é feita com anistatina oral. E a gente tem que também orientar o paciente sobre a adequação ou troca dessa prótese, como é o caso do nosso caso clínico aqui, que a paciente está usando uma perereca, que é uma prótese provisória, há 6 anos. Está inadequado para ela precisa de uma PPR. No caso, pode ser uma solução para aquela paciente o uso de uma PPR, uma prótese definitiva, parcial removível e bem polida, bem adequada e bem higienizada. Então, podemos lançar mão também da terapia antifúngica para auxiliar, certo, na reversão desse quadro da paciente. Então, não adianta no tratamento a gente colocar só a anistatina ou só a higiene do paciente. Então, a gente tem que avaliar o quadro como um todo. Às vezes eu preciso apenas a readequação daquela prótese, mais a higiene já resolve, mas às vezes eu preciso também lançar mão da anistatina para auxiliar na reversão daquele quadro da infecção fúngica, ok? Então vamos agora para o caso clínico 2. No nosso segundo caso clínico, a gente tem a imagem e a historinha. Paciente JBS, gênero masculino, 54 anos, lavrador, não fuma, não consome bebida alcoólica. A lesão do paciente é assintomática e o paciente relata que essa lesão melhora, depois volta, há mais ou menos 2 anos. Ao exame clínico, nós podemos observar que o lábio inferior do paciente ele possui esse aspecto brilhoso, encerado. E a coloração desse lábio, ela já não é uniforme. Eu tenho áreas mais avermelhadas, áreas mais esbranquiçadas. E principalmente a borda do vermelhão do lábio inferior, ela está apagada. É como se eu não conseguisse mais identificar os limites entre o vermelhão do lábio inferior e a pele do lábio inferior. Ele está apagado, esse vermelhão do lábio inferior. Está borrado. Ok? Então, o que me chama a atenção na história clínica? Primeira coisa, o paciente é do gênero masculino. Ele já está na 6ª década de vida. Uma coisa muito importante aqui, a ocupação desse paciente. Ele é lavrador. Se a gente olhar a cor da pele desse paciente, ele é um paciente branquinho. Tá? Olha a pele dele como é cor de rosa. Certo? É uma pele judiada do sol. Tá? O paciente não fuma, não consome bebida alcoólica. Ok. Mas essa lesão, ela vai e volta, ou seja, é uma lesão que tem um caráter crônico. Então, uma lesão com caráter crônico, há mais ou menos 2 anos, elas nos chamam a atenção. Então, quando a gente vai pensar no diagnóstico dessa lesão, a gente lembra de uma lesão que ela tem a ver com a exposição crônica ao sol. Então, eu preciso que esse paciente tenha uma pele suscetível aos raios ultravioleta do sol, que é um paciente branquinho.
e é um paciente que já passou por esse sol durante um longo período da sua vida, ou seja, lá pela quarta, quinta, sexta década de vida, certo? Essa lesão é a queilite actínica. Queil, lábio, actin, raio. Então, raios do sol no seu lábio. Então, a queilite actínica, ela afeta o lábio inferior do paciente. Que paciente? O paciente homem e branco, certo? Qual é a etiologia da lesão? Perguntava a letra B. Então, a resposta era exatamente a etiologia vem da radiação UV do sol. Mas essa radiação UV do sol, o paciente precisa se expor durante um longo período de tempo, é crônico, não é só um fim de semana que você vai ali na praia e pega sol sem proteção e volta vermelhinho. Isso aí é a exposição aguda. Eu preciso que o paciente se exponha cronicamente ao sol durante um longo período de tempo da sua vida. E normalmente sem proteção, sem utilizar o protetor solar. Por isso é que os pacientes já são pacientes que têm mais idade, mais de 40 anos de idade, porque já se expuseram durante um longo período de tempo. Por isso que tem a ver também com a ocupação desses pacientes. Ou eles são lavradores, ou eles são vendedores de rua, ou eles são pescadores, ou eles trabalham com gado, ou eles trabalham vendendo na praia. Então, eles se expõem ao sol diretamente, certo? Por que não estaria certo, na etiologia, eu responder só a radiação UV do sol? Porque eu preciso que esse paciente se exponha cronicamente sem proteção, tá? Então, é legal chamar a atenção, radiação UV do sol sem proteção, tá? Qual o tratamento mais adequado para a lesão? Primeira coisa, pessoal, é proteger-se do sol. Porque às vezes a queilite actínica ela está numa fase que basta eu proteger o paciente do sol e aquela lesão ela vai paralisar onde ela está. Certo? Ela está uma lesão inicial, basta que o paciente use chapéu de aba larga, basta que o paciente use o protetor solar de pele e o labial e essa lesão paralisa onde ela está. Eu consigo que aquela lesão não progrida. Mas às vezes eu já tenho lesões que elas estão ulceradas, eu já tenho alterações de lábio mais avançadas, ou seja, crostas ou úlceras que não regridem, que não cicatrizam, mesmo com todos esses fatores de proteção que eu acabei de citar. Então, você está hidratando o lábio, está protegendo o paciente já há 15 dias e essas úlceras não cicatrizam, essas crostas não cicatrizam, então você pode sim lançar mão de uma biópsia e enviar, obviamente, esse espécime para o histopatológico. Para quê? Para fazer o diagnóstico diferencial com carcinoma, porque a queilite actínica é uma lesão potencialmente maligna. Então, nessa imagem inferior direita, a gente está vendo um paciente que tem uma ulceração no lábio com queilite actínica. Então, se eu proteger esse paciente do sol durante 15 dias, conscientizar esse paciente, ele ficar hidratando o lábio com protetor solar, não adianta ficar passando manteiga de cacau, gente, para ir para o sol. A manteiga de cacau, ela não é protetor solar. O protetor labial, sim, esse tem fator de proteção solar 15, 30, 60. Tá? A manteiga de cacau, ela só é hidratante, ela pode ser usada para dormir ou em casa, mas para ir para o sol tem que ser o protetor labial, certo? Então, esse paciente que tem essa ulceração, que não desaparece após hidratação e proteção solar, essa lesão deve ser sim biopsiada e enviada para o histopatológico para que você descarte a possibilidade de um carcinoma, ok? E outra coisa que é importante para esse paciente, gente, é a conscientização e acompanhamento. Esse paciente, ele tem uma lesão que pode e tem uma maior probabilidade de se tornar câncer. Então, se você não chama esse paciente, conscientiza e acompanha, ele acha que ele não tem nada, ok? Então, a resposta correta seria usar as medidas protetivas contra o sol, protetor labial, solar, boné ou chapéu de aba larga, mas também pode ser necessário biópsia histopatológico e acompanhar o paciente, porque aquele paciente possui uma lesão que é potencialmente maligna, ok? E o nosso último caso clínico 3. A imagem está aí presente, certo? Paciente AGM, gênero masculino, 50 anos, taxista. Fuma 20 cigarros em média por dia há 15 anos, ele não consome bebida alcoólica.
Essa lesão ela é assintomática, mas ela é bem endurecida ao exame clínico e ela não cicatriza. Ela está aí sem cicatrizar há mais ou menos 5 meses, tá? No dente 37, bem compatível com o local da lesão, a gente consegue verificar uma restauração fraturada e a borda dela está cortante. Então, ao exame clínico, na imagem, a gente pode observar essa úlcera de bordas elevadas. Essa úlcera ela é endurecida e ela é um pouco esbranquiçada nas margens. Então, no dente 37 ali eu observo uma restauração de amálgama e ela está fraturada e essa borda cortante ela fica exatamente em cima da úlcera. Então, a gente já associa essa borda cortante com aquela úlcera, ok? Então, o que chama atenção na história? Primeiro, o paciente fuma 20 cigarros por dia há 15 anos. Isso chama atenção de cara, tá? Segunda coisa, que a lesão é assintomática e ela é endurecida. Quando a gente olha, se eu olhar só a imagem, alguns alunos responderam ulceração aftosa ou ulceração traumática. Por quê? Porque a gente viu ali que a restauração está fraturada. Poderia ser uma ulceração traumática, pessoal, por causa da borda cortante? Sim. Inicialmente deve ter sido isso. A borda cortante da restauração fraturada machucou a língua. Mas quando a gente tem uma úlcera traumática, qual a primeira característica dela? É doer. Uma ulceração traumática, ela dói. Certo? E ao remover a causa, ela deve cicatrizar rápido. Por doer, né? Você para de se alimentar ali do lado, você para de passar a língua, ou você passa um corticóide, uma ancilonhora base que o seu dentista prescreve e melhora. E o que chama atenção para esse caso é que a lesão é assintomática, ela não dói, e ela é endurecida. Uma ulceração aftosa não é endurecida. E aqui está dizendo que a lesão não cicatriza durante 5 meses. É por isso que a gente nunca avalia, nunca faz um diagnóstico apenas por uma imagem. A lesão tem que ter uma história. Gente, uma úlcera com 5 meses, endurecida, que não dói e não cicatriza, especialmente num paciente que fuma 20 cigarros por dia há 15 anos, cheira a lesão maligna, cheira a câncer. Então tem que acender a luzinha vermelha. Tem que piscar a luzinha vermelha do câncer na cabeça da gente. E aí, gente, a história do trauma aqui só piora a situação, né? Então, nossa, eu ainda tenho uma restauração com borda cortante para piorar a situação. Então, quando a gente pensa no diagnóstico, gente, é óbvio que o câncer tem que vir na cabeça da gente, sim. Porque toda aquela história da lesão, feridinha que não cicatriza, que não dói, certo? Ela tá aí já bem contadinha. Ah, mas o paciente não bebe. Ok, mas a bebida não é o único fator etiológico para o câncer, a gente sabe disso. Tá bom? Então, quando a gente pensar no diagnóstico, a gente vai pensar sim no tipo mais comum de câncer de boca, que é quem? O carcinoma epidermoide. O carcinoma epidermoide é o carcinoma de células escamosas, que é o tipo mais comum de câncer de boca. Ele corresponde a 95% em média dos cânceres de boca, certo? Aí nas imagens a gente pode ver 3 sítios comuns do câncer de boca. É o vermelhão do lábio inferior, é a língua, como foi visto no nosso caso clínico, o assoalho de boca e o palato, tá? São sítios muito comuns para o câncer, carcinoma epidermoide, o câncer de boca. Qual a etiologia da lesão? No nosso caso clínico, a etiologia dessa lesão a gente pode associar pela história clínica a quem? Tanto ao fumo, porque o paciente fuma muito, há muito tempo, quanto ao trauma associado. Porque o que a gente sabe do trauma, gente, mecânico? Que ele sozinho não pode ser considerado um fator etiológico para o câncer. Mas o trauma, quando associado a outros fatores que são carcinogênicos, como por exemplo, eu tenho uma borda de restauração cortante e o paciente fuma, então esse trauma está ferindo a mucosa e está ajudando aquelas substâncias carcinogênicas do cigarro a entrarem, a penetrarem naquele conjuntivo com maior facilidade. Ou, por exemplo, o paciente usa uma prótese mal adaptada que está cortando aquele fundo de vestíbulo e é um paciente alcoólatra. Então,
Eu estou rasgando aquele epitélio, eu estou lesando aquele epitélio e as substâncias carcinógenas do álcool estão penetrando ali com mais facilidade também. Então, para o nosso caso clínico, a gente pode associar ao fumo e a esse trauma da borda da restauração cortante. Mas a etiologia do câncer a gente sabe que não é só essa. Então, só para revisar, a gente tem, claro, o fumo associado ao câncer como principal carcinógeno é o tabaco, certo? O trauma associado a qualquer um dos outros carcinógenos, certo? O álcool também é um grande carcinógeno, principalmente as bebidas destiladas, certo? Quanto mais concentrado o álcool, e não é o álcool, gente, como às vezes o paciente fala que bebe esporadicamente, eu tomo uma cervejinha no fim de semana. É o álcool do paciente que bebe cronicamente. É aquele paciente que bebe sempre, bebe muito e bebe bebida destilada, principalmente. Hoje em dia, no conceito mais atual do câncer de boca, a gente sabe que existem os vírus que concorrem para a carcinogênese. Então, o HPV, especialmente para o câncer da orofaringe, e o vírus Epstein-Barr, eles também estão aí hoje em dia ajudando nessa etiologia do câncer de boca. A radiação ionizante é um fator etiológico, ou seja, o sol, a radiação ultravioleta do sol para o carcinoma do vermelhão do lábio e as radiações ionizantes, como, por exemplo, a radiação dos raios-x, certo? Algumas deficiências nutricionais, como, por exemplo, a deficiência do ferro, a deficiência da vitamina A, podem ser fatores etiológicos para o câncer de boca. E nós, como dentistas, devemos estar de olho muito aberto para as lesões potencialmente malignas, especialmente essas 3 meninas que estão aí nas imagens, que são, de cima para baixo, a leucoplasia, a branquinha, a eritroplasia, vermelhinha, e a queilite actínica, que é a do lábio inferior, certo? Porque essas 3 são as lesões que mostram, eu faço sempre a metáfora da ventania antes da tempestade chegar. A tempestade é o câncer e as lesões potencialmente malignas são a ventania. Então, elas são a ventania que mostram pra gente que a tempestade está chegando. É melhor que a gente enxergue as lesões potencialmente malignas antes que o câncer chegue, certo? E, finalmente, qual o tratamento, gente, para o câncer? A gente tem que lembrar que antes do tratamento ele tem que ser diagnosticado. E para ser diagnosticado, ele precisa ser biopsiado. Não tem jeito. Então, toda vez que você suspeitar de uma lesão que ela tem suspeita de malignidade, você vai pensar logo em biópsia incisional. Nas respostas dos questionários, a gente viu assim: excisão cirúrgica. Então, suspeita de malignidade não é excisão. Você vai fazer uma biópsia incisional. Aqui no esqueminha dessa lesão do lado da foto do lado direito, a gente está vendo em vermelho o esquema de como seria a cirurgia. É incisional, você tira apenas uma parte representativa da lesão, certo? Porque eu tenho suspeita de malignidade, tá ok? E aí você tira uma parte representativa dessa lesão e envia para o exame histopatológico. Confirmando-se o diagnóstico de câncer, você envia o laudo histopatológico, mais um encaminhamento e você encaminha esse paciente para ou o cirurgião cabeça e pescoço ou para o serviço de oncologia de referência da sua região. E aí esse paciente sim será tratado, fará os exames complementares necessários e será tratado pelo médico oncologista ou pelo médico cabeça e pescoço. Ok? Obviamente, você já vai orientar esse paciente sobre a remoção dos fatores etiológicos. No caso do nosso paciente, do caso clínico aqui, você já vai adequar aquela restauração para ela não ficar com essa borda cortante e orientar o paciente para abandonar o vício do cigarro. Ok? Claro que esse paciente, sendo seu paciente, você vai acompanhá-lo. Não é porque você encaminhou para o serviço de oncologia que você deu adeus, bye bye para o paciente. Você continua acompanhando aquele paciente. Ele só vai fazer o tratamento de câncer no serviço de oncologia, mas ele continua sendo seu paciente. Então você continua mantendo contato com aquele paciente, acompanhando para saber como foi o tratamento oncológico e continuar o tratamento odontológico dele normalmente em contato com o médico. Ok? Então, pessoal, esse foi o nosso comentário no vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido esclarecedor, espero que vocês tenham gostado. Qualquer contato, tá aqui o e-mail da professora Lara Cândido. Lembre-se sempre, patologia é muito legal, basta que ela seja aplicada. Patologia não é decoreba. Beijo e obrigada!